Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Tudo certinho por aí? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Dalmal, sou assessora de comunicação daqui do Cresci de Santa Catarina e hoje iniciaremos mais uma live do nosso quadro Dialogando para tratar de um assunto extremamente importante ao mercado imobiliário catarinense. Para quem não sabe, o tema da vez é para a gente falar a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, né? A gente vai tratar especialmente a respeito das novidades a respeito desse programa, que para quem ainda não conhece, esse programa Minha Casa Minha Vida trata de uma questão do governo federal de tentar reduzir o déficit habitacional do Brasil. Então, eles tentam proporcionar acesso à moradia para famílias de baixa e média renda. Para quem não sabe, eu estou aqui com uma colinha para explicar certinho, detalhe por detalhe, o que se trata essa questão do programa Minha Casa Minha Vida. Mas, para quem não sabe, eles criaram uma nova faixa, né, de financiamento que permite financiar imóveis de até R$500 mil com juros mais baixos, que se chama faixa 4. E justamente por conta disso, a gente chamou o superintendente executivo de habitação da Caixa para tratar a respeito desse tema com vocês. Assim, vocês conseguirão realmente saber a opinião de um especialista no assunto, tá? Então, para quem não conhece, o superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal é o Leonardo Saquete Gonçalves, que estará ao vivo conosco hoje para tirar todas as suas dúvidas a respeito desse tema. Então, enquanto eu faço o invite aqui para ele participar do nosso bate-papo, encaminha essa live para alguém que você sabe que precisa assistir isso ao vivo para conseguir esclarecer todas as suas dúvidas, ok? Só um minutinho, gente. Mandei. Tudo Oi, Léo, tudo bom? bem? Tudo bom, Carolina? Me ouve bem? Eu te ouço bem. Você consegue me escutar certinho? Tudo certo, tudo ótimo. Show. Boa noite. Bom, pessoal, aqui tá tudo certo quanto ao áudio, mas se para vocês tiver algum problema, enfim, comentem aqui embaixo que a nossa equipe técnica está aqui à disposição para ajustar o que for necessário. Mas, Leonardo, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria, em nome da nossa diretoria, de te agradecer por ter aceito o nosso convite aqui para participar do nosso Dialogando. Imagina que a tua agenda deva ser bem corrida, né? Então, é de extrema importância realmente a gente ter esse especialista no assunto para tratar de um tema como esse. Então, em nome do nosso presidente Marcelo Brognoli e de toda a nossa diretoria, obrigada por ter aceito, viu? Não, imagina, Carolina, para mim é um prazer, né? A gente tem que estar sempre muito próximo, né? Caixa, eu cresci aí, tudo a ver. De fato, a rotina é um pouco corrida, a gente tem bastante negócio, graças a Deus, estamos numa região muito boa, acho que ninguém reclama do mercado imobiliário aqui na nossa região. E à noite tem duas pequenas aí, mas hoje elas dão um descanso, dão uma folga para o pai trabalhar mais um pouquinho, não tem problema. Ai, perfeito. Que bom, obrigada, viu? Olha, eu tô vendo aqui nos comentários que tá alto e claro o nosso áudio, então a gente pode dar início ao nosso bate-papo. Para começar, a primeira pergunta que a gente tem, superintendente, é a respeito se já é possível de conseguir o financiamento nessa faixa que se chama faixa 4. Então, Carolina, a portaria, né, toda uma mudança de regulação, de regulamentação, ela leva um tempo aí para a gente colocar em prática, né? O faixa 4 é mais uma modalidade aí que veio do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é muito mais, né, do que do que só o faixa 3 e 4 que a gente tem muito forte aqui na nossa região. E aí a gente teve, então, a portaria do Conselho Curador do FGTS, que foi o primeiro passo aí para abrir as portas para a gente começar a trabalhar nessa linha publicada em meados de abril, ali, dia 15 de abril. E a gente tem previsão de iniciar as contratações agora no mês de maio, né? Então, como eu falei, toda mudança gera, então sai a portaria, a Caixa tem que adequar as normas internas dela para a gente colocar isso para rodar em todas as agências, né? Então, isso está sendo já trabalhado na nossa matriz, até hoje recebemos um comunicado aí, que a gente no dia 2 vai ter que, né, as contratações podem ser feitas até o dia 2. Então, a partir do dia 5 de maio, é onde a gente acredita que vai começar
as novas contratações no faixa 4, né? A gente acha que vai estar tudo adequado aí para iniciar as contratações nessa nova faixa. Vale lembrar só que por que também que a gente precisa desse tempo de adequação, né? A portaria prevê que seja destinado 15 bi, né, 15 bilhões do FGTS, mas a instituição financeira que participa, seja a Caixa ou qualquer outro banco que queira participar, mas a Caixa majoritariamente aí por vocação é quem abraça essa causa, ele precisa aportar o mesmo valor. Então, tudo isso justifica a gente, né, ter que adequar essa questão financeira, adequar sistema para poder liberar. Então, eu particularmente, a gente ainda não tem nada definido, mas eu acredito que a partir ali de 5 de maio deve estar rodando aí full, né, as contratações Sim. também no faixa 4. Comentou a respeito dessa questão dos critérios, né, Leonardo? Tu conseguiria dizer para a gente quais são os critérios de elegibilidade para famílias interessadas na faixa 4, por gentileza? Então, Carol, o faixa 4, como eu falei, ele vai vir de recursos do Fundo de Garantia, Uhum. né? Para quem não sabe, né, assim, a gente tem duas fontes majoritárias de recursos na habitação: recursos do FGTS e os recursos de poupança. O recurso de poupança ele tem uma flexibilidade maior, né? Os critérios são muito mais simples. Praticamente você quer comprar, alguém quer vender, aprovou o crédito, Foi. imóvel foi aceito como garantia, contratou. O fundo de garantia, por se tratar, né, de um fundo, né, com dinheiro dos trabalhadores, enfim, um fundo social, ele tem algumas regras para ser utilizado, né? Então, algumas regras prioritárias, né, é o fato, principalmente, de não possuir financiamento ativo ou outro imóvel aonde reside ou trabalha. Isso vai ser uma premissa que eu, claro, lembrando que, né, a gente depende de sair a norma interna, mas eu acredito que vai seguir as regras do FGTS. Tá. Então, eu estou considerando que não vai ser possível fazer quem tenha financiamento ativo ou imóvel onde reside ou trabalha, né? Tem que respeitar a renda, que o teto vai ser de R$ 12.000, o teto do imóvel, né, avaliado em até 500 mil, e que o imóvel esteja aí inserido em perímetro urbano, né, em área urbana. A gente não, né, o faixa 4 ele não consegue fazer financiamento em áreas rurais, de áreas rurais, até tem uma linha específica para isso, mas que não é o caso aqui. Então, eu estaria basicamente isso: atender a renda de 12, imóvel até 500 mil em área urbana e, principalmente, não possuir financiamento ativo ou imóvel. Lembrando que não precisa ser cotista do FGTS, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um servidor público, Uhum. né, que não tem fundo de garantia, mas se ele se enquadrar dentro desses requisitos, ele pode ter acesso às linhas, né, do Minha Casa Minha Vida, principalmente aí o faixa 3, faixa 4. Então, existem algumas exceções, por mais que tenha esse meio através do FGTS e da poupança, também existem algumas exceções, como foi esse caso citado do servidor público, é isso? Não, o FGTS, o que eu quis dizer ali é que a pessoa não precisa ser um empregado, né, privado, CLT, tendo recolhido o FGTS para utilizar, né? Ele precisa ter tido em algum momento, na verdade, Entendi. mas ele não precisa ter hoje, né? Precisa ter no mínimo 36 contribuições, mas em qualquer momento da carreira da pessoa. Então, pode ter um professor que trabalhou lá atrás, né, na iniciativa privada, teve os 36 recolhimentos, ele pode ser apto a hoje mesmo, não sendo cotista do fundo, a utilizar o FGTS. Isso que eu quis, só para a gente deixar claro. Entendi. É sempre Tá? bom esclarecer. Exato. Inclusive, Leonardo, fizeram uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas é bom realmente confirmar, tá? A Fran Ferreira, corretora síndica, fez o seguinte questionamento: a partir de que dia dará para fazer as simulações dentro das novas atualizações do faixa 4? A partir do dia 5, né, de maio. Isso, do dia 5 ou do dia que a gente estiver liberando aí as contratações, né? O nosso simulador, ele é o mais esperado aí pelos corretores, pelos correspondentes.
E eu uso demais o nosso simulador. Eu sempre falo para as pessoas, pessoal, o que está lá é válido. Na Caixa a gente não tem essa política de ficar dando desconto de taxa. Não, tá lá, você enquadrou o perfil, né? Tudo muito claro, até por ser uma instituição pública. Então eu sei da ansiedade, né, de ter o simulador na mão, mas os sistemas estão sendo adequados, né? Tendo tudo. A hora que for liberada a linha, com certeza o simulador estará ativo, tá? Então a gente tem que segurar um pouquinho a ansiedade. Perfeito. A gente falou dessa questão das datas, dos critérios de elegibilidade, e aí a gente pode tratar a respeito do que uma pessoa interessada nesse financiamento deve fazer para conseguir comprar o imóvel? Então, né, eu falando assim de um passo a passo para comprar, né, para adquirir o imóvel, eu sempre sugiro, né, o primeiro passo é encontrar esse imóvel. Você até pode fazer uma avaliação de crédito antes, se quiser saber se é o potencial de financiamento, mas a pessoa encontrou o imóvel que ela quer comprar, né? Viu que esse imóvel está mais ou menos nessa faixa de valor, ou se não tiver, também vai procurar uma outra linha. Eu acredito que a Caixa sempre tem a melhor condição de taxa de juros, independente da linha que ela está. Então, achou o imóvel, procura, né, um correspondente imobiliário. A gente tem muitos correspondentes imobiliários aí que prestam um serviço de excelência. Não tem custo para o cliente, isso é sempre bom. Quem paga o custo do correspondente é a Caixa, né? E eles prestam uma assessoria fantástica, explicando. Eu sempre falo que comprar imóvel não é você ir na loja e comprar uma calça jeans, né? E passou o cartão de crédito, sai usando. Comprar imóvel é uma coisa que você faz uma, duas, três vezes na vida, né? Então, tem a burocracia, tem cartório, tem financiamento. Então, os correspondentes, né? Como eles estão muito dentro desse mercado, prestam uma assessoria muito bacana. As nossas agências também estão sempre aptas a, a receber as propostas de financiamento. E a gente tem também aí uma novidade, um pouco recente, vamos dizer assim, mas de um ano para cá, a gente tem um aplicativo, né, o app Habitação Caixa, que pode se iniciar uma proposta de financiamento hoje totalmente digital. Né, pelo Legal. nosso aplicativo, faz o cadastro, insere seus dados, vai para uma centralizadora que vai tratar ali os dados de avaliação, enfim. Então, hoje tem todos os caminhos, né? O caminho do correspondente, que é amplamente conhecido no mercado e um excelente trabalho prestado por eles, né? Pela agência, pelo aplicativo. Então, procurou a agência, procurou uma dessas três frentes, né? Vai ser feito a avaliação de crédito do cliente, vai ser feito a avaliação do imóvel, né? Com tudo ok, isso vai para uma conformidade, né? Com essas aprovações, isso vai para a conformidade da Caixa, onde vai dizer se essa operação está ok. A gente vai para uma entrevista de relacionamento com o cliente e aí a gente vai para as assinaturas, né? Registro do contrato, até a liberação do recurso do vendedor. Lembrando assim, Carolina, que eu entrei na Caixa faz 13 anos e a gente antes assinar um contrato em 30 dias era uma vitória, né? Era normal 45 dias, 60 dias. E hoje, assim, esse processo todo, com a documentação muito redonda, né? Sem problemas de documentação, em uma semana, 10 dias, 15 dias, é muito comum a gente ter financiamentos rodando nesses patamares de tempo, quando a documentação está ok, claro, né? Então, eu diria que o passo a passo é esse. Procura seu imóvel, procura por onde você quer fazer, né, esse financiamento, se com a ajuda do correspondente, da agência, ou digital, e, né, juntando essa documentação, provando essas etapas, a gente consegue aí conceder o crédito. E esse não vale só pro faixa 4, isso para todos os financiamentos que a gente faz dentro da Caixa. Perfeito. Para mim ficou bem explicativo tudo isso que tu falou agora, mas para caso alguém tenha dúvida, pessoal, pode comentar aqui embaixo que a gente está à disposição para responder. Enquanto o nosso convidado falava, surgiram alguns outros questionamentos que eu vou falar agora para a gente conseguir esclarecer. O corretor de imóveis Reginaldo questionou o seguinte, Leonardo: nessa faixa 4 pode ser imóvel usado? Então, a gente tem que aguardar a normativa sair, tudo, né? Mas não tem
Até onde eu li, não tem nenhum impedimento para imóvel usado. Não sei se vai ter alguma restrição de cota, né? Mas para a gente confirmar, é melhor aguardar a nossa norma interna. Eu, particularmente, não acredito que vai ter impedimento para isso, tá? O Faixa 4 vai atender também o mercado de usados. Essa é a Aham, minha expectativa. perfeito. E aí, o outro questionamento que surgiu foi do Igor Dias, que perguntou o seguinte: qual a porcentagem de financiamento para imóveis no faixa 4 aqui no Sul? A tendência também é que seja de 80% de cota, tá? Que a gente tem uma limitação hoje de cota de financiamento nas faixas menores para imóvel usado, né? Salvo engano, 60%. Isso muda tanto que às vezes a gente se engana, tá? Mas tem uma limitação de cota para imóvel usado de faixa 2 e faixa 1, se eu não me engano. É, para o faixa 4, eu acredito que não vai vir isso, vai ser com os mesmos 80%, mas isso a gente, né, com certeza vai ser amplamente divulgado a hora que sair a nossa norma e está tudo esclarecido. O próprio simulador vai trazer isso, tá? O simulador já vai limitar caso tenha alguma restrição de cota de financiamento. Perfeito. E aí também surgiu esse questionamento, Léo. Cadina Corretora, qual o juro na faixa 4, qual os juros na faixa 4 para o imóvel usado? Também vai sair depois. Mesmo, não, mesmo a tendência é que seja a mesma taxa, né? E a taxa de juros que está se ventilando, né? A portaria do Conselho Curador fala em 10% ao ano. Algumas entrevistas do ministro das cidades, né, o Jader, que é o pai aí do lançamento do Faixa 4 no governo, fala em 10,5%. Então a gente tem ainda um pouquinho de dúvida aí do 10, 10,5%, tá? Mas vai ser nessa casa. O que vai ficar abaixo aí do mercado, que hoje trabalha na faixa de 11, 11,5%, 12%, né? Então vai ser uma redução relevante aí para os clientes. Sim. E, ô, Leonardo, tu consegue falar pra gente assim, o que que motivou a criação dessa nova faixa 4 no programa Minha Casa Minha Vida? Então, a gente passa por um momento, né? Eu costumo dizer aí que o poder de poupança do brasileiro não conseguiu acompanhar a demanda por crédito, vamos dizer assim, né? A grosso modo. Ou seja, a gente tem uma dificuldade, né, de pegar recurso barato, né, recurso de poupança e emprestar para quem precisa para comprar imóvel. Claro, estamos num cenário de juros altos, onde é difícil as pessoas deixarem o dinheiro na poupança. Então, e a gente tem uma demanda de financiamento muito grande no Brasil. Para você ter uma ideia, no passado, 2024, o Brasil bateu o recorde de crédito imobiliário. Foram mais de 300 bilhões concedidos. Foi o melhor ano da história. Muito por causa do crescimento do FGTS, mas também no SBPE. Então, e para você ter uma noção, de 312 bi concedido no ano passado, 223 foi na Caixa. Então, para ver assim a potência que é, né, o crédito imobiliário da Caixa. Então, quando a gente olha, né, para a realidade que a gente tem hoje, uma realidade de juro alto, a poupança não cresce. Como que a gente vai emprestar dinheiro barato, né, para quem precisa comprar a casa própria? E quando a gente fala assim de rendas, né, de 8.700 a 12 mil reais, né, na realidade que a gente vive hoje, né, é uma renda de classe média, literalmente. Por isso que o programa é o programa classe média, né? A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm. Uma família com 2 filhos, né, com uma renda de 12 mil, é suado para conseguir conquistar as coisas. Então, você tem um juro alto, você tira essas pessoas do mercado. Né? Então, a ideia foi colocar recursos para que venha suprir essa escassez que a gente tem de recursos de poupança, né? Que é o recurso barato. Né? Você Entendi. tem você tem uma ideia só, Carolina Caixa, né? Ela tem a maior poupança do país, 385 bilhões. Tá? Desse valor, 20% é obrigado a ficar no Banco Central, né? E 15% ela poderia destinar em qualquer linha, né? Então ela seria obrigada a aplicar 250 bi. Obrigada. E hoje ela já tem 345 bi aplicados, ou seja, a gente já tem quase 100 bilhões a mais que a gente está captando a taxas de 14% ao ano, que é o juro que a gente 13, 14% ao ano, para emprestar num crédito barato. Então,
fica difícil. A gente sempre manteve o juro mais alto e ainda temos hoje nossa taxa a partir de 10,30, né? Mas fica difícil de a gente atender muita gente. Então, o faixa 4 vem para isso. A gente pega um pouco de recurso do FGTS, a Caixa complementa com mais recurso para que a gente possa atender, né, a população, atender aqueles clientes que têm renda até 12 mil com uma taxa de juros mais favorável, uma taxa de juros mais amigável, sem falta de recursos. Uhum. Bom, eu consegui entender o motivo que levou a essa questão da criação, mas agora eu queria saber contigo de que maneira o programa Minha Casa Minha Vida consegue contribuir para essa redução do déficit habitacional no Brasil. Assim, eu não sei como que estaria o Brasil se não tivesse sido Minha Casa Minha Vida, se não tivesse sido a Caixa, assim, né? Eu lembro que eu entrei na Caixa, como eu já te falei, em 2011, se falava num déficit de 6 milhões de moradias. E dali para frente, assim, o Minha Casa Minha Vida é de 2009, né? E é um programa tão certo, né? Um programa que eu digo que é um programa de Estado, né? Que ele se perpetua independente do governo que está. É, E hoje a gente tem um déficit de 6 milhões de moradias, né? Então, tu vê, o país cresce, as famílias se formam, né? Então, ele é fundamental. Não existe habitação no país sem o Minha Casa Minha Vida e sem a Caixa, né? Não é à toa que a gente tem aí 67, 68% do mercado. Então, eu digo que ele é fundamental, tá? Eu não consigo, assim, vislumbrar. Eu não lembro lá de tempos atrás como que era isso, né? Mas eu tenho certeza que hoje é muito mais fácil adquirir um imóvel e graças ao recurso do Fundo de Garantia, graças ao Minha Casa Minha Vida, né? E a Caixa Econômica aí, que de fato está no nosso DNA, sabe? Eu digo que a gente, empregado Caixa, a habitação, ela é o nosso DNA, seja em qualquer faixa, né? Desde da alta renda até aquela habitação social. Faz 2 semanas eu fui fazer uma assinatura de rural, assim, e é impactante o que a gente faz, né? Uma linha subsidiada, né? Uma linha, um programa de governo mesmo, mas assim, eram 40 famílias que estavam sendo beneficiadas e que a gente vê que precisa realmente, né? Então isso muda, né? Tu dá um incentivo para aquela família continuar a produzir, continuar, né, na sua terra fazendo, e só a Caixa faz isso, né? Porque de fato é o nosso DNA. Eu digo isso, é o nosso DNA dos nossos empregados, da nossa equipe, e eu tenho certeza que é fundamental o Minha Casa Minha Vida para a habitação do Brasil. Sim. Inclusive, a gente sabe, né, que essa nova faixa, essa faixa 4, ela permite financiar imóveis de até 500 mil reais, né? Com juros mais baixos. Mas como que essa nova faixa 4 ela se difere dessas faixas anteriores em termos de subsídios e taxas de juros? Tu consegue explicar mais a respeito disso? Boa pergunta, Carol. Assim, o subsídio, né? O Minha Casa Minha Vida, como eu falei, ele é muito amplo, né? A gente tem o Minha Casa Minha Vida com recursos do FAR, que é esse recurso social, que é o imóvel, basicamente é totalmente subsidiado, né? A gente tem o recurso do FGTS, que já é um programa mais de mercado, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Então, qualquer pessoa vai lá, busca um imóvel e compra. Aí, de acordo com a renda, tem os subsídios. Essas rendas também foram atualizadas agora recentemente, né? Eventualmente isso acaba acontecendo. E o subsídio, ele ocorre até o faixa 2, né? Então, no faixa 1, que é até 2.850 de renda, e no faixa 2, que é 4.700, essas operações têm subsídio, via de regra, né? Se a pessoa nunca recebeu, tem alguns critérios a mais, né? E quanto é o subsídio, Leonardo? Tem que entrar na simulação, no simulador, preencher os dados, porque o subsídio tem inúmeros fatores, né, para a gente chegar no valor dele, tá? Então, faixa 1 e faixa 2 tem subsídio financeiro, tá? Além de taxas de juros mais reduzidas, o que não deixa de ser um subsídio, né? Uma taxa de juros, quanto menor a taxa de juros, menor a prestação, também é um subsídio. O faixa 3, ele tem uma taxa de juros diferenciada da taxa de mercado. Ela pode chegar a 7,66 no faixa 3, até 350 mil reais. E o faixa 4 agora, né, ele vem então para também ter vamos dizer assim, um subsídio em relação à taxa de juros das taxas de mercado. Eu acho que é um grande acerto, né? Então ele não tem um subsídio
pecuniário, mas ele tem o subsídio de taxa de juros, tanto no faixa 3 quanto no faixa 4. Uhum. Tá? E o faixa 1 e 2, eles têm ambos os subsídios. Tá. Só Perfeito. se me Pode falar. permitires complementar, Deves. tinha esquecido aqui, mas eu acho que é bem importante. É, um financiamento de R$ 200 mil, está fazendo a conta hoje, né? No SBPE, né, na linha que a gente tem hoje, e a gente trazendo isso para o faixa 4, a gente vai chegar numa diferença de prestação de R$ 150, mais ou menos, por mês, num financiamento de 200 mil, né, e num de 300, R$ 225. Então, isso facilita a aprovação de crédito, porque quanto menor a prestação, mais a gente consegue aprovar para o cliente. Né? Uhum. Então, eu digo que isso é muito positivo, né? Porque a gente insere aí no mercado alguns clientes que, devido à alta dos juros, acabavam ficando de fora. Sim, Né? Então, essa é a expectativa. é bem interessante mesmo. Inclusive, Léo, rolaram duas perguntas aqui nos comentários enquanto estava fazendo a tua explicação. O Uhum. Emerson fez o seguinte questionamento. Léo, na sua opinião, essa faixa perpetuará, haverá recurso a médio e longo prazo? Sim. Então, quando lançou, eu até achei que isso poderia ser um recurso assim que fosse acabar rapidamente. Mas fazendo uma análise mais fria e ouvindo também alguns outros especialistas aí que conhecem muito de mercado imobiliário, sinceramente, eu acredito que esse recurso vai se perpetuar sim. Vou te dizer por dois motivos. Primeiro, a gente está atendendo um público muito seleto de clientes. Né? Um público com renda de 8.700 a 12 mil, um imóvel de 350 a 500 mil, um público que não tem outro financiamento ativo. Né? Então, tem essa série de requisitos aí que precisa cumprir. Então, não é mar aberto para qualquer cliente, não é financiamento de qualquer valor. Então, isso por si só já é um fator que faz com que o recurso não seja gasto de um dia para o outro. E a segunda questão é que na própria resolução do Conselho Curador, a gente já tem uma previsão de 15 bi para esse ano do FGTS e mais 15 para o ano que vem. E se tem 15 do FGTS, a Caixa vai entrar nesse mercado com certeza, ela vai botar mais 15. Então tem 30 e para o ano que vem tem 15 com mais 30. Então a gente está falando aí de, nos orçamentos que já se tem, de 60 bi. Então eu acredito que não é um recurso que vai ser gasto assim, vai ter bastante demanda, eu acho, mas o recurso que está sendo colocado, isso dá em torno de 16% do recurso do FGTS aí aplicado, às vezes até um pouco mais. Então, tem recurso suficiente, eu acredito, tá? A gente não vai ter problema com isso, não. Perfeito. Emerson, se ficou alguma dúvida em relação a essa explicação do nosso convidado, comenta aqui embaixo que daí a gente responde novamente, tá? Um outro questionamento que surgiu foi do nosso conselheiro fiscal, o nosso Walter Souza, inclusive abraço, Walter, que ele fez a seguinte pergunta. Quem tem um terreno tem um financiamento junto à CEF para construção? Desculpa, pode repetir só? Quem tem o terreno tem um financiamento junto à CEF para Sim. construção? Não, a gente faz financiamento de construção, tá, Carolina? Então tem que olhar caso a caso, mas é possível a pessoa ter um terreno legalizado, né? Um terreno com matrícula, apresentar o projeto e fazer a construção do seu imóvel com o financiamento da Caixa. A Caixa faz essa linha. Se vai estar disponível no faixa 4, temos que aguardar um pouquinho, vai ter que cumprir os requisitos, aguardar aí sair as regras, né, para a gente ver se vai estar disponível também no faixa 4. Mas é possível fazer sim a construção de um imóvel num terreno próprio. A gente tem essa linha, né? Tem a linha de aquisição de terreno em construção e tem a linha de construção em terreno próprio. Então é possível. Tá? Perfeito. E a Fran Ferreira fez o seguinte questionamento. Na Price, a faixa 4 irá financiar quantos por cento? Também vamos aguardar sair as normas internas, ou 70% ou 80%, tá? Eu particularmente acho que deve ser 80%, tá? Mas vamos Perfeito. esperar a confirmação aí no início de maio. Tá. E qual que é o valor máximo do imóvel que pode ser financiado na faixa 4, Léo?
R$ 500 mil, né? Então, imóvel de 350 a R$ 500 mil, eles vão se enquadrar no faixa 4. Tá. A normativa vem quando? Dia 5 de maio, né? É a expectativa, tá? Não, não, Tá. não tá cravado, mas a expectativa é que a partir de 5 de maio aí a gente esteja com tudo ok, com tudo, né, normatizado para começar a colocar aí o bloco na rua, como diz o Perfeito. Isso ditado. já responde daí a pergunta da Marta. Bom, a gente falou do valor máximo, aí a gente conseguiria dar um apanhado geral sobre as condições de financiamento, como prazos e taxas de juro para a faixa 4? Claro, a gente, de novo, né, a gente depende das confirmações, mas não há impedimento, né, de prazo. Então, por exemplo, o prazo ele deve seguir o prazo máximo hoje estabelecido de 35 anos, 420 meses. Isso também foi um grande ponto positivo, uma grande novidade, porque as linhas com recurso do FGTS, algumas iam até 360. Então, a tendência é que vá a 420 meses, consegue esticar um pouquinho mais, diminuir um pouco mais a prestação. É, imóvel até 500 mil, as taxas de juros, comentei anteriormente, eu tenho dúvidas, mas vai gerar entre 10 e 10,5%. Eu já escutei na resolução fala em 10%, mas já vi entrevistas aí do ministro falando de 10,5%. Vamos só esperar para confirmar, mas mesmo assim vai ser uma taxa inferior ao que a gente trabalha hoje. E também não tem impedimento ao sistema de amortização. Acredito aí que venha tanto com o sistema SAC quanto com o sistema Price, que é muito utilizado aí por algumas famílias, né? Tá, Então, acho que perfeito, o Léo. resumo é isso aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que o nosso convidado acabou de explicar sobre as condições de financiamento, pergunta aqui embaixo, faz um comentário que essa é a hora, tá? Mas, bom, Léo, sabe me dizer se também tem a previsão dessa faixa 4 ser para áreas rurais ou ela se limita apenas a áreas urbanas? Então, para o rural, como eu falei, a gente tem essa linha específica mais subsidiada para atender a base, né, da pirâmide, vamos dizer assim, né, com famílias com renda de até R$ 40 mil por ano, é o pequeno produtor rural mesmo, tá? Uhum. Hoje a gente tem essa linha. O restante, a gente hoje não tem. A gente até tem dificuldades de aceitar imóveis rurais como garantia. Então, hoje a gente está atendendo mais esse nicho, né, mais específico, que é o produtor rural aí com renda de até R$ 40 mil ano, tá? Perfeito. E por falar em dificuldades, né? Quais são os desafios esperados na faixa 4, nessa questão da implementação da faixa 4? Então, Carolina, o grande desafio que eu vejo, principalmente na nossa região, a gente vive, né, como eu falei no início aí, eu acho que é difícil a gente achar alguém se queixando, pode estar um pouco melhor, um pouco pior, mas o mercado imobiliário, né, de Joinville a Criciúma, esse nosso litoral inteiro, ele é muito pujante. E quando vem uma novidade dessa, onde a gente aumenta o teto, né, traz uma taxa de juros mais acessível, isso vai aquecer o mercado. Não tem dúvida que isso vai aquecer o mercado. E qual que eu entendo aí que vai ser o desafio? Os preços naturalmente devem seguir, devem subir. Como que a gente vai manter os preços acessíveis e fazer com que esse imóvel que hoje é 400 mil, amanhã não vire 500, 600 e continue difícil, né? Porque a linha vem para isso, para facilitar o acesso da classe média à moradia, né? Então, esse eu acho que vai ser o maior desafio, principalmente para a nossa região, que é fazer com que esses imóveis que hoje estão no teto do Minha Casa Minha Vida, que é 350 mil, né, não passem amanhã a serem vendidos por 400, 450, né? Isso a gente já viu. Historicamente as coisas vão subindo, enfim, mas que seja uma coisa natural e não de uma hora para outra. Eu considero isso um grande desafio, principalmente na nossa região, que é muito aquecida, que é um mercado, né? Todo mundo quer vir morar em Santa Catarina, em Florianópolis, enfim. Então, eu acho que isso vai ser
um desafio. E o mercado, né? Não tem como a gente segurar isso, é só um receio, vamos dizer assim, mas é o mercado que vai ditar como é que vai se comportar o preço dos imóveis. Mas eu ficaria com esse receio aí, a partir, né, daqui 2, 3 meses, quando esse negócio estiver rodando muito bem e essa demanda estiver mais alta do que isso. Siga, né? É. E frente a essa questão do desafio apontado, Léo, como que a Caixa Econômica Federal está se preparando para atender isso junto com a demanda da faixa 4 aqui em Santa Catarina? Então, Carolina, a gente, Caixa, como eu já falei, DNA dela é habitação, o DNA dela é programa social, é atender a demanda do povo brasileiro e eu não tenho receio nenhum de ter algum impacto, né? Eu acho que está no nosso dia a dia, vai sair normalmente. O que a gente precisa só, como eu falei, é ajustar aí esses ponteiros, então ajustar essas normas internas, né? Ajustar essa equação financeira para colocar o recurso lá disponível para que as nossas agências possam contratar. Então, é só essa questão de time, né? Que eu acredito que mais 1, 2 semanas no máximo, aí isso vai estar rodando. E não vejo problema, sabe? A gente vai ser só mais uma linha que a gente tem, né? E que eu acredito que vai funcionar aí muito bem. Perfeito. O Giovanni Lorenzen fez um seguinte questionamento. Essa live vai ficar gravada, pois perdi o início dela. Vai ficar sim. Giovanni, fica bem tranquilo. A gente vai deixar salvo aqui no perfil do Cresci Santa Catarina para você assistir quando e onde quiser. Durante a tua explicação, Léo, também surgiu um outro questionamento da Fran Ferreira. Falou o seguinte: perdão se já foi respondido, mas a renda do faixa 4 é 8.000 ou 8.600? A renda as rendas foram atualizadas agora, né? Então, o faixa 3 que era 8.000 de renda, foi para 8.700 e o faixa 4 parte de 8.700 reais e um centavo e vai até 12.000 reais. Tá? Perfeito. E aí, Eliane, 8.700. desculpa, pode repetir esse final que eu tinha. 8.700, Tá, né? show. A partir de 8.700 a 12.000. Tá. E a Eliane Luiz, ela fez um questionamento que tu já tinha respondido sobre as simulações, né? O site vai estar preparado para simulações ou vai ser em outro portal, em outro local? Tudo no simulador da Caixa, né? Muita atenção ali na hora de preencher os dados corretamente do cliente para que abra essa opção, né? Então, o nosso sistema, se tem uma coisa que funciona bem, é o nosso simulador, ele já é todo preparado para abrir as linhas que o cliente vai se encaixar. Tá? Então, no simulador ali se o cliente cumprir os requisitos, se for único imóvel, tal, a renda dentro dos 12, imóvel até 500 mil, com certeza vai abrir ali o faixa 4 assim que estiver disponível. Que é isso que eu, né, comentei ali no início, que a gente não consegue ainda precisar o dia exato que vai estar liberado aí as contratações no faixa 4. Mas vai ser no mesmo simulador na Caixa. Léo, além do programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal, por um acaso, ela oferece algum outro tipo de financiamento imobiliário? Carol, a Caixa, ela é um banco, ela é mais que um banco, né? Já dizia lá atrás nossa marca, né? A Caixa era mais que um banco, mas na verdade ela é um banco comercial como qualquer outro banco. Claro que o nosso know-how é a habitação, é o que a gente faz de melhor, e a gente tem todas as linhas do FGTS, os recursos do FGTS, a gente, né, que engloba o Minha Casa Minha Vida, e a gente tem todas as linhas de mercado, com recursos da poupança, né? E a gente hoje está dividindo, diante dessa escassez que eu já falei lá atrás da poupança, e para melhor utilização, nós somos um banco público, né? Então a gente quer atender a maior quantidade de clientes possível, a gente quer dar moradia, né, para a maior quantidade de clientes possível. Então, a gente hoje segmentou a linha da poupança, atende imóveis até 1,5 milhão, né? E isso nas taxas hoje em torno de 10 e 30 a 12% ao ano, tá? Tanto para aquisição de imóvel novo ou usado, aquisição de terreno e construção, como eu já falei, construção em terreno próprio, enfim. E imóveis acima de 1,5 milhão,
Em outros momentos, a gente tinha que fechar essa linha, porque a gente não tinha recurso suficiente para atender toda a demanda. E agora a gente criou uma alternativa. Então, imóveis mais caros, a gente tem uma linha hoje disponível, atrelada ao CDI, atrelada ao juro de mercado, né? Então, ela é um pouco mais cara, mas ela está disponível. Então, às vezes, hoje a gente não deixa de fazer um imóvel financiar um imóvel de 4, 5 milhões, fazer um financiamento de 2 milhões, 3 milhões, a gente atende esse cliente, né? Só que a gente cobra um pouco mais desse cliente porque ele, né, pega um financiamento mais alto, tem condição de pagar uma prestação maior. Então a gente tem todas as linhas, temos linha onde você pega o seu imóvel e coloca em garantia. Então, por exemplo, você tem um cliente que ele quer comprar uma casa, mas essa casa não está escriturada, não está averbada, não tem matrícula. Isso é muito comum, terreno de posse, né, na nossa região. Mas ele é um cliente que já tem outro imóvel, legalizado, com tudo bonitinho. Ele pode pegar esse imóvel, colocar em garantia e comprar o outro imóvel à vista, né? Isso sempre é muito bacana saber, né? Principalmente os corretores. Eu digo que o financiamento, às vezes, ele é uma ponte para fechar negócio, né? Tem aquelas duas partes querendo se conectar, mas falta um pedacinho. Então, vem o financiamento, constrói aquela ponte e o negócio acontece. E quanto mais você conhecer de financiamento, você começa a ver alternativas, né? Então, hoje, a gente tem todo o nosso portfólio aberto, né? Com linha para imóvel novo, usado, imóvel comercial. A gente também financia imóveis comerciais, cada um com alguma particularidade, que não vou entrar aqui no detalhe, mas aí tem o nosso simulador, já consegue esclarecer muita coisa, o nosso correspondente, nossas agências, então tem aí todas as frentes aí para esclarecer, mas temos todos os produtos que um banco comercial tem e mais um pouco, né? Porque a gente faz toda essa gestão aí dessa questão social também. Perfeito. A Eliane Luz, ela fez um outro questionamento, eu achei bem interessante. Ela falou o seguinte: o financiamento continua sendo renda da família ou pode ser do casal? Boa. O financiamento, essa pergunta é muito boa, né? Obrigado ali pela pergunta para a Eliane. É, eu e você podemos se juntar, cada um com a sua renda, e comprar um imóvel. Não precisa ser da família, não precisa ser do casal, né? Claro que é importante que, né, exista uma relação de confiança, porque aquele imóvel ele é das pessoas que estão comprando e ele é meio a meio, via de regra, né? Independente de um entrar com 30 e o outro entrar com 70% da renda, via de regra. Então, o normal é que a renda seja do casal, né? Em alguns casos, um filho pode compor renda com os pais, né? Dois amigos podem comprar um imóvel juntos e colocar o financiamento no nome dos dois. Então, isso é muito, muito relativo aí, né? Mas o padrão nosso é que sejam casados ou sejam em união estável, que ambos somem a renda para adquirir aquele imóvel, já que ambos vão residir naquele imóvel que está sendo adquirido. Perfeito. Tá? E aí a Marta, ela também fez o seguinte questionamento. Nesse momento onde a Caixa está demorando muito para pagar os vendedores, vai prosseguir com essa demora na faixa 4 também ou não? Vamos lá. É bom esclarecer muito essa questão, né? A gente tem, como eu falei desde o início, aliás, faixa 4 ele veio por uma questão de escassez de recursos em algumas linhas, principalmente da poupança. Hoje, a gente tem uma questão particular, que é um nicho de imóveis usados com subsídio, que o financiamento tem demorado um pouco mais a sair, né? Então, famílias com renda até R$ 4.700 no faixa 2, que tenham aí a compra do imóvel, existe uma hierarquia, eles estão, como é que eu vou te explicar assim, eles têm o direito de ter o subsídio, né? Então, como o valor de subsídio para imóveis usados é menor do que para imóvel novo, há uma hierarquização dessas propostas, né? Uma prioridade. Até a gente não consegue aqui localmente acompanhar isso, mas o sistema vai dotando naturalmente, conforme vem os recursos de subsídio para imóvel usado, as propostas, priorizando, nesse caso, adquirentes, né, mutuários que são cotistas do fundo de garantia, né? Então eles têm um fundo de garantia ativo
e depois o segundo requisito é a menor cota de financiamento. Isso é uma regra do Manual de Fomento do FGTS, não, nem da Caixa. Então, é a única linha hoje que está havendo, em alguns casos, uma demora um pouquinho maior. De resto, hoje está tudo normalizado. A gente já teve períodos, sim, de restrição, e aí a Caixa veio, baixou para 1,5 milhão de reais o teto do financiamento com recurso da poupança, impediu o segundo financiamento, né? Mas isso tudo hoje não é mais problema. A gente tem dinheiro e tem dinheiro até bastante dinheiro nessas linhas de SBPE que teve uma trava lá atrás e ocasionava uma demora. Hoje isso não acontece mais. Para imóveis novos, no Minha Casa Minha Vida, esse subsídio não tem restrição nenhuma. O que acontece é uma pequena restrição no imóvel usado. E por que que tem essa diferença do novo para o usado? Como eu já falei, a gente está falando de um recurso de um fundo social, né, do FGTS, que tem por premissa, sim, auxiliar a compra de imóveis, mas também auxiliar a geração de empregos. Então, é natural que se tenha o fundo destina mais subsídio para os imóveis novos do que para os imóveis usados, justamente para manter essa cadeia de produção, essa cadeia de mão de Sim. obra aquecida. Né? Então, eu acho que só para deixar de esclarecer, mas está saindo, né, de fato, com um pouquinho mais de demora, mas tem saído aí os financiamentos também de imóveis usados com subsídio. Quando não tem subsídio, acaba indo no tempo normal. Tá? É sempre bom esclarecer, então fica bem à Sim, vontade nisso. sim. Inclusive, Léo, eu acho que tu vai ter que esclarecer um questionamento que surgiu da Marta também, quando tu estava falando sobre essa questão do casal de financiar, tá? Tá. Ela falou o seguinte: melhor ter relacionamento, é isso? Ou isso vai mudar? Pois sendo banco público, clientes me questionam sobre o quê? E o que eu devo responder? Vamos lá. Eu acredito que ela esteja falando de relacionamento bancário. Isso é uma etapa que a gente tem ali na nossa concessão, né? Eu te falei ali no início. Então, procura o imóvel, procura o correspondente, a agência, a proposta, avalia imóvel, avalia crédito, né? Vai para uma conformidade, dizer que isso está ok, e tem uma entrevista de relacionamento com os nossos gerentes. A Caixa, ela é um banco público, sim, né? E por ser um banco público, a responsabilidade dela com a concessão de crédito é muito grande, né? Então, a gente tem que prezar por uma carteira saudável e rentável. Então, o que que é essa entrevista que se faz com os nossos gerentes? É a gente conhecer a Carolina. Carolina, você não tem relacionamento com a Caixa. Eu estou te emprestando 100 mil, 200 mil, 300 mil. Você vai ficar comigo 10, 20, 30 anos, né? Eu preciso saber para quem que eu estou Dando esse financiamento. emprestando esse dinheiro, e eu preciso ter a oportunidade de dizer assim: Carolina, eu estou te emprestando um recurso, que você vai comprar um imóvel, uma coisa muito importante. O que que você tem de relacionamento com outro banco? Ah, o seu cartão de crédito está no banco X, mas será que você pode testar o meu e utilizar? Ah, você tem um seguro residencial com a seguradora tal. Será que você pode testar? Então, isso é muito importante para que haja essa possibilidade. A gente está ofertando um financiamento imobiliário, uma linha de crédito interessante, e a gente quer conhecer o cliente que a gente está emprestando, isso é fundamental, né? Entrevista, assim, a gente vê de tudo, né? Clientes muitas vezes agradecem o gerente da Caixa, né? Porque às vezes eles estavam comprando uma questão por impulso, principalmente nas faixas mais baixas, e não tinham se dado conta que não iam dar conta de pagar aquela prestação. E o nosso gerente: olha, você sabia que você vai pagar essa prestação da Caixa, você tem essa prestação com a construtora, você tem o seu aluguel. Nossa, não dá, é melhor eu parar agora do que depois. Então, a entrevista tem esses dois pontos principais que eu digo. É a gente conhecer o crédito que a gente tem, o cliente que a gente está concedendo crédito e junto com ele, chegar à conclusão de que a gente consegue seguir nessa proposta e também de a gente ter a oportunidade de oferecer os nossos produtos para o cliente, já que ele também vai ter, né, o financiamento imobiliário nosso. Então, acho que a gente consegue aí deixar claro aí Perfeito. a importância dessa entrevista.
A Marta, ela complementou dizendo assim, olha, estou estudando muito e agradeço muito por essa live. Então, de nada, Bacana. a gente está aqui para isso, Marta. A Eliane, em contrapartida, também fez outro questionamento, tá? Quando você se refere à família, significa que pode haver mais de 2 integrantes na compra? Pode sim, pode haver dois, três, quatro, quanto, não há um. Eu desconheço, tá? A Marta falou bem, a gente está sempre aprendendo, né? Eu tô há 6 anos aí à frente da superintendência, mas volta e meia me peguem algumas dúvidas, inclusive dúvidas básicas, muitas vezes. Mas desconheço ter limite, tá? Então pode ter mais de um, dois, três proponentes, sem problema algum. Claro que todos vão comprometer a renda, todos vão ser responsáveis por aquele financiamento, né? O imóvel acaba sendo de Sim, todos. é bom deixar claro isso mesmo. E a Eliane também fez um outro questionamento, logo depois desse. A comprovação de renda pode ser a declaração de imposto de renda anual para autônomos ou MEI? Via de regra, a gente prefere a declaração de imposto de renda, tá? Eu sei que alguns bancos aprovam com extrato, com movimentação de cartão de crédito, né? Isso até é importante naquela etapa da entrevista, caso o gerente tenha alguma dúvida, alguma questão que não fique esclarecida. Mas a Caixa ainda ela é muito conservadora. E como eu falei, por ser banco público, né, por mais que a gente seja uma empresa autossustentável, né, onde a gente não precisa de dinheiro do governo para se manter, né, as nossas próprias receitas se sustentam, a gente está falando, né, quanto mais lucro a Caixa der, mais a gente devolve para o governo, que é 100% nosso dono. Então a gente tem um cuidado maior com essa concessão de crédito e somos um pouco mais restritivos aí na concessão. Então a gente preza, Carolina, sim, pelo documento formal, né? Então, no caso de uma pessoa assalariada, o contra-cheque é a melhor forma de comprovar a renda. No caso de um empresário, de uma pessoa autônoma, o imposto de renda é o melhor caminho. Não quer dizer que não tenham algumas outras alternativas. E aí, cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso, os correspondentes são muito preparados, muito melhores do que eu para né, para orientar com relação a essa questão de renda, né? Mas a gente acaba precisando sim dessa comprovação formal. Contra-cheque e imposto de renda são os mais utilizados e existem algumas outras formas também. Pode usar extrato de aplicação financeira, contratos de aluguel, tem algumas regrinhas. Então, tem algumas outras formas também de você utilizar a comprovação de renda, tá? Perfeito, obrigada, Léo. Inclusive, o Lucas, deixa eu ver aqui, o Lucas Policarpo fez o seguinte questionamento para você. Boa noite. Qual o lucro de um incorporador no valor geral de vendas do total da obra do VGV? Essa pergunta aí é muito difícil de responder, né? Assim, isso eu não sou especialista, né? A função da minha superintendência é sim financiar os empreendimentos imobiliários, né? A gente é o nosso DNA principal, financiar os empreendimentos. Temos mais de 100 empreendimentos financiados na planta, que é uma modalidade muito bacana, né? Onde a construtora ela tem a possibilidade de já na fase de obra vender aquela unidade financiada para a Carolina. Então, a Carolina quer comprar um imóvel na planta, financiado pela Caixa, e aquele financiamento que a Carolina fez vai sendo repassado para a construtora finalizar aquele empreendimento, né? Construir aquele empreendimento. Agora, essa questão do lucro, assim, vou dar um chute aqui pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, mas assim, em torno de 20% é um retorno aí que o mercado considera adequado, mas isso é muito particular, eu não tenho experiência nisso, assim, o contato que tenho é com os nossos clientes, de também estudar um pouco, né? Tem muita gente aí no próprio Instagram falando disso, com planilhas, enfim. Mas é isso, não tem milagre, é 15, 20%, 10, 15, 20%, dependendo do negócio. A margem no Minha Casa Minha Vida ela é mais espremida, né? Então tem uma série de questões aí, não dá para a gente cravar um número, mas para não sair daqui sem chutar pelo menos um número, né? Não levem a sério, eu botaria entre 10 a 20%. Tá tranquilo.
E olha só, Léo, o Fabrício ele fez um questionamento relacionado a quando que vai voltar a ser pedida a entrada mínima a partir de 20% no Minha Casa Minha Vida. Então, no Minha Casa Minha Vida, ela, de novo, né? Eu imagino que ele esteja falando lá do imóvel usado, que reduziu para 60%, salvo engano, a cota, tá? É, eu não sei, essa informação a gente não tem, tá? Depende muito aí das demandas e, como eu já falei, né? O dinheiro do fundo ele é priorizado muito para o imóvel novo. Então, assim, imóvel novo, a cota é 80%. Não Uhum. temos problema com cota de 80% no imóvel novo. O imóvel usado, algumas faixas ali têm as restrições e não tem notícias de que isso tá para mudar. Tá? Nem com faixa 4. Faixa 4 acredito que vai vir na casa dos 80, mas isso só para imóvel usado. Para imóvel Tá, novo continua 80. perfeito. A gente está se aproximando do final da nossa live, mas o Luciano, consultor de vendas, ele fez um questionamento que depois tu vai conseguir, Luciano, assistir novamente o nosso bate-papo para conseguir a resposta certinho, que já foi respondido sobre essa questão de qual que seria a renda da faixa 4. Além disso, Luciano, tem vários outros questionamentos voltados para essa mesma pergunta que você fez, que também foram respondidas. Mas o que acontece? Como última pergunta, Léo, eu gostaria de saber, para fechar, se tem alguma coisa que a gente não conversou, mas que tu acha que é importante citar. Não, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante aí, né? Eu acho só para deixar registrado assim que eu sou um entusiasta do financiamento imobiliário, um incentivador do crédito imobiliário. Eu acho que não tem preço a pessoa ter o seu imóvel, ter a tranquilidade. Tem muitas, não tem certo e errado, né? Mas tem muita gente que defende, eu viver de aluguel e aplicar o dinheiro é melhor, né? Eu discordo. Eu acho que cada um tem que ter ali o seu teto, a sua segurança. E na região que a gente mora, né? Você comprar um imóvel hoje, muito provavelmente daqui a 2 anos ele vai estar mais caro e o financiamento vai ter valido a pena. Né? Então, se eu puder deixar essa mensagem, né? Não tem o financiamento é a linha imobiliário. Né? Qualquer outra linha, você quer comprar um carro financiado, você quer fazer um empréstimo pessoal, todas essas taxas a gente está falando de juros um pouco maiores. Mas o crédito imobiliário, principalmente Minha Casa Minha Vida, né? Ou mesmo as nossas linhas de poupança da Caixa, via de regra, hoje você tem uma Selic de 14% ao ano e a gente emprestando aí a 8, 10% nas linhas do Minha Casa Minha Vida, linhas faixas menores chegando a 4%, Uhum. 4% de juros ao ano, né? E nas linhas padrões ali 10,30, 11. Então, é muito vantajoso, em qualquer momento que eu vejo, é muito vantajoso você adquirir um imóvel. E se o financiamento for né, aquilo que falta, aquela cereja do bolo que falta, se a prestação encaixar, encare o financiamento, porque com certeza aquele imóvel vai valer mais lá na frente, você vai ter perdido uma oportunidade de de comprar. E aí, como eu falei, né, a Caixa é o nosso DNA, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz de melhor. Nos procurem nossas agências, nossos correspondentes, que sempre a gente vai estar disponível lá para auxiliar, né, as pessoas a adquirirem realmente o sonho, que é adquirir um sonho de ter sua casa própria, né, ter a tranquilidade que ninguém vai te tirar dali. Claro. Inclusive, Léo, muito obrigada por se colocar à disposição para esclarecer todas essas dúvidas. Surgiram várias ao longo desse bate-papo. Acredito que é um tema bastante relevante, que as pessoas também possuem muitos questionamentos para fazer. Então, a gente fez uma escolha bem certeira de ter entrado em contato contigo para conseguir esclarecer todas essas dúvidas e questionamentos. Eu queria até saber se para ti seria tranquilo do pessoal entrar em contato contigo, caso seja necessário para esclarecer algo, ou tu prefere realmente assim, vai lá na caixa e tira todas as tuas dúvidas. Carolina, a gente aqui atende todo mundo, tá? Não tem problema. É, Eu sempre digo, claro, que a gente atende e dá as orientações gerais, mas tudo começa numa agência.
né? Então, assim, todos os financiamentos hoje passam pelas nossas agências, né? Desde as construtoras, né? Muita gente chega em mim porque quer financiar um empreendimento na fase de obra, né? E aí eu sempre, né, dou orientação, mas a gente acaba vendo a melhor agência para atender, porque tudo nasce hoje nas nossas agências. Mas é canal aberto, né? O que eu puder ajudar, com certeza vou auxiliar, vou ajudar, né? E se não, a gente orienta também, ó, procura fulano, procura ciclano. Isso é o nosso, todo mundo conhece o Leonardo da Caixa, né? Vira sobrenome, né? A gente perde o nosso e ganha a Caixa como sobrenome. Então, o nosso papel, a gente auxilia sempre que possível. Ó, a Marta já tá dando papo aí, ó. Sou caixa desde meus 14 anos, espero ser atendida. É isso Então, aí, show de bola, show de bola. É muito bacana. mas perfeito, Léo. Olha, a gente vai encerrar o nosso bate-papo por agora, viu? Então, fica muito à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu já de antemão farei a minha, então, novamente te agradeço pela disponibilidade, por reservar um tempinho na tua agenda para esclarecer todas as dúvidas que apareceram dos nossos corretores de imóveis. É de extrema importância para a gente realmente trazer bate-papos que sejam esclarecedores. E hoje realmente foi apenas mais uma live de sucesso onde a gente conseguiu tirar todas as dúvidas pertinentes a esse tema. Então, obrigada mais uma vez em nome da nossa diretoria e fica bem à vontade para fazer as suas considerações finais. Imagina, eu que agradeço, Carolina, é um prazer muito grande bater esse papo contigo aqui, em nome do Cresci. A gente tem, como eu falei lá no início, né, essa relação, ela é única, né? O corretor de imóveis, a Caixa Econômica, né? Isso é bom para o mercado imobiliário. Então, estou sempre à disposição, né? Pode contar com a gente aí. É muito bacana estar aqui falando com vocês, mas agradecer, desejar sucesso a todo mundo aí. E a Caixa está à disposição, né, sempre para a gente construir aí os negócios, né, para efetivar os negócios aí de todos os corretores aqui do nosso estado. E fica à disposição mesmo, viu? Porque tem gente já dando papo aqui nos comentários, igual a Marta. Queremos agendar com o Leonardo, então tá sendo requisitado aí, tá? Mas, Léo, obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada por terem assistido a live até o final. Conforme eu disse anteriormente, a gente vai deixar salva aqui para vocês conseguirem assistir quando e onde quiser, tá bem? Desejo uma ótima semana para todo mundo e até, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Tchau, Léo. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau. Obrigado.